opinião de vocês sobre o governo Lula? Cara, se eu falar aqui, você não vai gostar, não. Eu vou gostar, principalmente se for contra. Fala aí. Não, é bem contra. Falar o que do governo Lula? Não tenho nada pra falar do governo Lula. É muito ruim. Mesmo se ele fosse bom, não dá pra você ter um presidente ladrão, na boa. É simples assim. E mais errado que ele é quem votou nele. Bando de sem vergonha. Nosso país é um bando de sem vergonha. É isso que eu tenho pra te falar. E um recado pro Lula aí, o que você diria pra ele hoje? Pede boné, irmão. Deixa pro Alckmin, pelo menos. Sai pela porta da frente. Você vai cair. O governo é muito ruim. Você tá gastando mais do que você deveria. Qual que é a sua esperança aí pro futuro? Nenhuma. Zero. Nenhuma. A esperança é você ter um Trump que vai se eleger. E aí eu acho que vai ficar ruim pra um monte de gente. Inclusive pro Careca. Obrigado pela sua opinião. Tamo junto aí. Valeu. Se você tiver invade a advogado, propriedade você não vai preso, privada cara. de alguém, você tá cometendo um crime ou não? Se você fosse um menino que morasse numa família do MST e fosse criado dentro daquele sistema, e aí você vê sua família correndo de polícia, sua família tomando bala de borracha na cara, e aí você, caralho, mano, minha família não consegue comprar um terreno, porra, puta que pariu, velho. Quem atua contra a lei é criminoso ou não é? E tem que correr da polícia ou não? Porque a polícia tem que fazer o seu trabalho de combatê-los. Quanto de dinheiro que você tem no Eles seu são bolso. criminosos, cara. O criminoso depende de quanto de dinheiro você tem no seu bolso. Porque se você invade a propriedade privada de alguém, você tá cometendo um crime ou não? Cara, mas aí a gente tem gente muito maior. É crime maior. ou não? Cara, Responde. é crime. Então, mas a gente tem gente muito é maior. criminoso. Quem realmente é importante nessa história toda? Você tá defendendo, beleza, essa propriedade privada, assim sendo bem simples. Não é importante? Por Não, exemplo, que é eu posso importante? invadir a sua casa? Não, mas a minha casa, cara, minha casa não é um terreno de 400 metros, 400 Mas hectares. isso é propriedade privada de alguém que pagou o valor daquele terreno. Mas pago, o que eu tô cara. te falando? Nessa lógica, o que acontece? Do mesmo jeito que você tá lá defendendo a propriedade privada, muitas dessas propriedades privadas são invasões e os caras vão lá e forjam um documento e tu tá defendendo um cara que forjou um documento. Aí teria Então, que ser provado por meio da lei, junto ao sistema judiciário, não é não? Mas aí Ou eu até- e você vai invadir lá Mas e combater uma invasão comprados, com outra invasão. A gente aqui somos dois bobão, tá ligado? Que tenta entender o que é a sociedade. Claro que não, a gente é quem vota com... nesses caras que estão Cara, lá, a gente mas é culpado, a gente tem que não. parar de terceirizar tudo, é o Então, sistema também, mas a gente é culpado por Então, colocar esses caras lá. ó. O que vocês estão achando aí do mandato do presidente Lula? Por enquanto, eu estou achando que o problema não é o presidente Lula ou Bolsonaro, e sim o sistema que está todo errado. Por que um presidente tem que ter toda essa pompa aqui e o coitado do pobre não tem nem onde morar? Então, já começa por aí. Mas é culpa dele? Não, é culpa do sistema que está errado. O sistema que está errado. Olha, a sua casa é essa. Se eu quiser ser presidente, só vai morar aqui. Não, eu quero uma casa melhor. Não, então só não vai ser presidente. E eu acho que daqui a alguns anos nós vamos saber o reflexo disso. Por quê? Porque eu sei, o antigo presidente deixou um saldo na balança. Hoje tem um déficit de 230 bilhões aí em caixa. Isso aí vai se reverter no futuro. Nós que vamos ter que pagar. Enquanto que eles, presidentes, estão aí porque não é defeito dele, é do sistema. Sim. O sistema que faz com que ele tenha isso daí. Poxa, mas se a lei me permite isso, por que eu não vou usar? Então muda-se a lei. Sim. Como que você vai mudar a lei se quem ética, manda não é ele? São eles. E se ele não cantar igual lá, não vai ter nenhuma situação. Ele quer de um jeito, os outros querem de outro. A não ser que eles façam conchavos e aí chega-se... Aí chega-se no mensalão da vida. No mensalão da vida. Beleza? Agora eu estou fazendo meu papel de cidadão, que é cobrar também esse corte aqui de 750 milhões de repasse para a saúde e educação. É de algum jornal, você? Eu discuto política com o pessoal na rua, tentando trazer a verdade assim sobre o que acontece. Porque muitas das vezes o pessoal tem um pensamento igual a senhora está querendo ter aí, de não acreditar eu não tô na querendo verdade. ter. Eu sou, isso é a verdade. Sim. Afinal de contas, eu estou na militância desde os meus 15 anos. Mas então, a gente tem que ser mais crítico, entendeu? Eu não tô querendo Esse é o ponto, ser mais a gente crítico. tem que ser crítico. O que você está falando é que eu seja uma pessoa alienada. Não. É o contrário. Infelizmente eu tô vendo hoje a senhora como alienada por exemplo, desse jeito. eu vou na fonte. Eu vou testar a criticidade da senhora aqui, em outro evento. a capacidade da senhora criticar o que está errado. Tem alguma coisa na avaliação da senhora que esteja errada no governo Lula hoje, que ele está errando, para eu ver se a senhora consegue criticar alguma coisa? Não, o governo Lula, ele é o presidente. Para isso que tem os ministérios. Esses ministérios, como você faz da área da política, você deve saber quem é que está no comando deles. Então não tem como falar, o governo Lula está acertando. Você não sabe quem é que está na liderança do Ministério X e Y? Mas ele não é o presidente, não é o líder máximo de toda essa organização? Aí nós estamos falando de fascistas. Eu estou falando de ministérios.
quem é que administra cada ministério. Então, E o por governo exemplo, Lula... quando ele estava com a Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, envolvida com a milícia lá do Rio de Janeiro. Teve uma pressão muito grande e ele resolveu manter ela por muito tempo no governo. Mas tirou só agora. Isso daí você tem que conversar com a turma do Bolsonaro. Ele não tem culpa por isso, não? Ela é do partido do Bolsonaro, lá do PL. É com ele que você tem que falar. Não, ela é do União Brasil, mas ele não tem culpa não de colocar ela? Ela não é do PT, porque se fosse do PT, o Lula teria conversado diretamente com ela. Mas você tem que saber que, nesse caso, você tem que ir lá nos Bolsonaros, conversar sobre esse assunto da Daniela. Comigo tem nada a ver interessa. com o Lula. Olha, eu testei a criticidade da senhora e a senhora falhou. Pra você entender como que é os ministérios... Não é quando eu estou conseguindo. Você que não entende nada de política. Tá. Quando sou eu, né, pessoal? Tô por fora de tudo aí. Você, como qualquer um que acredita no esgoto midiático editorial. Senhora que tá por dentro, quando terminou, né? a eleição, você viu como é que se faz a partilha aqui dos ministérios. Não é o jeito errado de governar, por exemplo? E o jeito certo é o jeito fascista? Não, é indicar gente técnica pra lá, não gente errada do Centrão aí, envolvida com milícia, por exemplo, que o governo Lula disse combater. Tava com a Daniela do Vaguinho até ontem. Não, aí você tem que conversar com os Bolsonaros. Você entendeu o que é Daniela do Vaguinho? É tudo culpa só do Bolsonaro, só ele que é o culpado. Não tô falando que ele é o culpado. Pra você a senhora disse que eu tenho que falar com ele? Não, acho que você nunca entendeu como que é a divisão política nos ministérios. Eu entendi que, de acordo com a lógica da senhora, é tudo culpa do Bolsonaro. A senhora não disse do que a senhora dava aula, era de quê mesmo? Eu sou da área de humanas. Mas qual que era a área específica? Era ciências humanas? Filosofia e sociologia. Agora ficar aqui, do esgoto midiático editorial, a gente acha qualquer bolsominion em qualquer canto aí e eles ficam nesse